Como eliminar os 15 erros financeiros que destroem os casamentos. Eu sou Júlio Santos, eu sou especialista em educação financeira pessoal, familiar e empresarial. Eu quero explorar de maneira bastante séria esse tema com você, tá bom? Eu vou me apresentar rapidamente, muitas pessoas ainda não me conhecem, e eu quero contextualizar, né, por que esse assunto está sendo abordado nesse exato momento. Eu fui impactado pela educação financeira em 2008. Eu tinha 41 anos de idade. Comecei a trabalhar aos 14 anos e nesse período, 14 aos 41 anos, eu fui um verdadeiro analfabeto financeiro, mesmo ganhando muito bem. Eu ganhava muito bem porque eu trabalhei em ótimas empresas como Estadão, Credicar, Itaú, que foi a minha primeira empresa lá aos 14 anos. Eu também tive uma boa formação acadêmica, depois eu cursei um MBA em consultoria empresarial, eu sempre fui uma pessoa que gosta de estudar, né? E eu imaginava que isso seria o ponto-chave para eu ter a prosperidade financeira. Mas aos 41 anos de idade eu descobri, ali naquele momento eu estava muito incomodado com a minha vida financeira já há muito tempo, eu sabia que era a minha fraqueza, essa incompetência para lidar com o dinheiro, e eu estava buscando soluções, respostas, e aí eu tive acesso à educação financeira e eu descobri que eu era um verdadeiro analfabeto financeiro, ou seja, mesmo com uma boa formação acadêmica, mesmo ganhando muito bem, eu não sabia administrar o meu dinheiro, tá? Aquilo ali me impactou muito grande, né? A educação financeira, ela mudou assim muito rapidamente a minha vida. Eu digo a minha vida emocional, a minha vida intelectual, a minha vida social, a minha vida familiar, a minha vida profissional, né? Eu realmente a educação financeira foi como se fosse um remédio que promoveu uma transformação tremenda, curou uma grande doença na minha vida, que era a minha insatisfação crônica e a minha inabilidade de usar o dinheiro. Então, isso me fez muito bem. E aí eu me empolguei muito, eu fiquei muito impactado. Eu queria passar para as pessoas esse benefício que eu tive, né? Eu queria realmente que as pessoas desfrutassem, porque eu sei que existem muitas pessoas que sofrem desse mesmo problema. E aí eu comecei a fazer pequenas palestras para famílias, né? Para as pessoas em geral. E aí isso começou a impactar essas pessoas também, né? Porque foi algo, o que eu conto é algo real, algo que realmente transforma. E eu comecei a organizar didaticamente, como eu tive uma formação em linguística, eu sou um professor, então eu procurei organizar todo o meu processo de transformação e passar para as pessoas. E além disso, eu sempre passava com um tom de muita realidade, sem termo técnico, sem complexidade, né, sem fórmulas milagrosas, sem frases de efeito. Eu fui mostrando para as pessoas como é possível mudar a sua vida financeira, é, pessoas normais, pessoas comuns, como você, como eu, e todo mundo. Então, isso impactava, as pessoas começaram a se aproximar de mim, pedir mais orientações. Então, ali, imediatamente, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi escrever os livros. Meu primeiro livro foi Educação Financeira para Pais e Filhos. Logo em seguida, Princípios Bíblicos da Educação Financeira. Eu tive uma formação cristã, sou cristão e eu comecei a identificar que existe muito fundamento da educação financeira vinculado à Bíblia Sagrada, e eu queria registrar todo esse conhecimento. Então, esses foram os meus dois primeiros livros, e depois eu escrevi uma série de outros livros, daqui a pouco eu vou mostrar alguma coisa para você. Então, com a maneira como eu ia falando com as pessoas, foi surgindo o meu desejo e eu fui percebendo uma necessidade de atender individualmente. Eu já conseguia impactar as pessoas nas palestras, logo na sequência eu comecei a fazer cursos também, cursos de 3 horas, 4 horas, até 8 horas. Esses cursos foram impactando muito as pessoas. Mas num curso, a gente tinha pessoas com idades diferentes, situações financeiras diferentes, então a gente impactava em graus diferentes. Então eu falei assim, puxa, eu queria impactar diretamente cada pessoa, de acordo com a sua necessidade. E foi então que eu comecei a fazer a consultoria financeira. Fui buscar conhecimento e criei as metodologias de educação financeira. Isso foi dando certo, foi se ampliando, e logo na sequência também eu fui percebendo que muitos dos meus clientes eram pequenos empresários, eram profissionais liberais, eram empreendedores, e eles mesmo
me pediu orientação, né, nessa parte, vamos dizer, empresarial. Eu tinha cursado o MBA em consultoria para empresa também, mas eu sabia que era muito teórico, muito acadêmico, muito voltado para uma realidade das grandes corporações. E aí eu fui buscar também conhecimento, técnicas e criei a metodologia de consultoria financeira empresarial. Na sequência, eu criei a ESEF, Educação Financeira, que é uma escola de educação financeira que tem uma série de produtos de educação financeira, mas uma das suas principais abordagens é a capacitação de profissionais de educação financeira, seja consultor financeiro, planejador financeiro, coach financeiro, palestrante de educação financeira, dá toda uma formatação. Lá nós criamos muitos materiais, temos as consultorias para o público em geral também. E eu fui também criador e eu sou o coordenador da Universidade das Finanças. A Universidade das Finanças já tem a ideia de ser um portal de finanças online, onde a gente está reunindo o maior acervo de educação financeira, pessoal, familiar e empresarial para a sociedade. Então, você percebe que a partir de 2008 eu mergulhei nesse mundo. Ali, a partir de 2014, eu comecei a viver somente de educação financeira, consultoria financeira. Comecei a atuar em diversas organizações. E eu fico muito feliz de ter compartilhado o meu aprendizado, a minha experiência, os meus estudos com outras pessoas, com outras famílias, e muitas pessoas têm sido impactadas. Eu não coloquei aqui nessa apresentação alguns relatos, mas existem muitas pessoas que me escrevem relatando, né, como é que foi a sua transformação financeira também. Então, isso me deixa muito feliz e me dá uma sensação de realização profissional muito grande. À medida que eu realmente aprendi a lidar com o dinheiro, a minha criatividade, a minha motivação, tudo isso mudou, tudo isso melhorou, né? E a partir disso também, como eu mergulhei nesses estudos, eu pude contribuir com a criação da primeira pós-graduação em educação financeira e coach financeiro, lá por volta de 2010, 2011, onde criei um conteúdo programático com uma equipe, contratei professores, coordenei essa pós-graduação, dei aula, aprendi muita coisa e eu não paro de estudar hoje, né? Eu continuo aprendendo muito com essa área do conhecimento. Eu digo, toda empresa deveria oferecer educação financeira para os seus funcionários, as igrejas deveriam abordar essa temática também, as escolas têm abordado, mas nem tanto como deveria ser. Eu tenho algumas ressalvas sobre o modelo que algumas escolas têm aplicado, mas foram surgindo aí, ó, várias temáticas sobre finanças, porque você vai tendo experiência, vai entendendo pessoas. A educação financeira é algo, né, que serve, que tem uma finalidade, impactar a vida das pessoas. Então, eu estou o tempo todo conversando com pessoas. E aí, o primeiro livro, como eu disse, Educação Financeira para Pais e Filhos, eu comecei a sentir um desejo enorme de passar aquele aprendizado para os meus filhos. No começo eu me contive, eu falei, peraí, vamos nos certificar que realmente vai dar certo. E depois de 3 ou 4 meses, realmente eu compartilhei com eles, eles abraçaram a causa, me ensinaram muito também, e é o que está nesse livro. Como eu disse, depois surgiu Princípios Bíblicos da Educação Financeira, mostrar que a educação financeira, o principal livro de educação financeira é a Bíblia Sagrada. Depois surgiu a Harmonia Financeira para Casais, né? E essa metodologia e esse material, ele foi fruto, veja bem, eu quero te dar agora, já começar a te contextualizar. Eu comecei a fazer muitos atendimentos e muitas pessoas ou eram casadas ou eram separadas, algumas eram solteiras, é claro, mas eu comecei a ver muitas histórias e presenciar muitas situações. E aí, um belo dia, eu falei, eu quero mudar minha temática de palestras de educação financeira. Eu focava muito em educação financeira e qualidade de vida, abordava muito essa transformação. Eu falei, está na hora de eu mudar. Eu falei, o que que eu vou buscar, né? Que tema que eu vou abordar? Pesquisei algumas coisas. Eu falei, peraí, já conversei com vários casais, deixa eu reunir aqui. E fui enumerando características daquelas consultorias. E aí eu percebi que existiam dois padrões. Existia o padrão, né, dos casais que iam bem financeiramente, ou que de uma hora para outra mudaram a sua vida, e havia um padrão dos casais que estavam mal financeiramente, né, aquele modelo repetitivo. E aí eu falei, opa, vou começar por aqui, e aí surgiu
essa temática. Depois surgiu o cartão de crédito, que exatamente as pessoas não valorizam muito esse tema, mas é um livro que pode transformar a sua vida, que, né, quem não tem o cartão de crédito, que atira a primeira pedra. E eu sei que o uso desse instrumento de crédito ele faz muita diferença. E só para te dar um relato aqui, eu sempre conto, uma vez fazendo uma consultoria para um jovem de 26 anos, fiz a primeira reunião de consultoria na casa dele, e ao terminar ali, depois de 1 hora e meia de conversa, eu falei, fulano, em relação ao cartão de crédito, eu tenho essa recomendação para você. Ele me olhou assim meio assustado, falou, não dá para fazer isso, é meio impossível. Eu falei, tá tudo bem, eu estou indo embora, daqui 30 dias eu volto, mas você aplica se você quiser, né? Eu digo que a educação financeira não te obriga a fazer nada, ela não impõe nada para ninguém. E eu voltei depois de 30 dias, e ele falou assim, Júlio, aquela orientação que você me deu sobre o uso do cartão de crédito, eu apliquei. E vou te dizer, só aquilo ali fez toda a diferença, já valeu por todo o investimento que eu fiz na consultoria financeira, né? Aquilo foi a validação do que você sabe, como um especialista. Eu sou especialista porque eu convivo com isso, porque eu estudo isso, eu vivencio, eu pratico na minha vida, e eu não fico olhando dois ou três, né, abordagens, dois ou três métodos. Eu tive a oportunidade de fazer estudos do que existe de mais relevante nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Oceania, como Austrália e Nova Zelândia. Eu estou o tempo todo pesquisando, né? Eu estou agora na minha mão aqui uma pesquisa americana muito profunda que fala como é que se formaram cerca de 1.500 milionários americanos e é algo muito revelador o que essa pesquisa mostra. Ela primeiro fala que a maioria dos milionários não são artistas, não são jogadores de futebol, não são pessoas que herdaram fortunas. A maioria dos milionários são pessoas que trabalham e construíram riqueza por si só, né? Ele fala que os milionários de primeira geração, eles construíram a sua riqueza, né? Então, eu estou o tempo todo vivenciando isso. E o cartão de crédito, as pessoas lessem esse material, isso mudaria muito a vida delas. Mas assim, existe um certo, não, isso eu já sei o que tem que fazer, né? Mas as notícias continuam dizendo, né? O cartão de crédito continua sendo ou o primeiro ou o segundo vilão do descontrole financeiro da vida das pessoas, né? Sempre alternando ali cartão de crédito, cheque especial, agora tem um consignado na disputa também. Mas aí foram surgir agora recentemente como desenvolver seu QI financeiro, o filho rico, ensina essas lições para o seu filho e ele estará preparado para o sucesso financeiro. Inteligência financeira para médicos, eu estou escrevendo agora inteligência financeira para advogados, e são nichos específicos que eu atendi. Tem os materiais para empresas, que também são muito poderosos, são temas óbvios, mas é uma abordagem muito diferente. Então, aqui você vê parte da minha produção, vamos dizer, literária na área de finanças, né? E aí eu fui fazendo dezenas e dezenas de palestras para os mais diversos públicos. Eu já fiz palestra para criança de 5 aninhos, numa escola, né, de educação básica, um auditório cheio. Já fiz palestra para pessoas de 60, 70 anos, e para todos, gente misturada, gente de tudo quanto é religião, de tudo quanto é profissão. Então, isso me traz uma bagagem muito forte, muito grande. Aqui tem algumas das organizações onde eu já fiz atividades, aqui eu reduzi, eu tenho uma outra cidade que mostra muito mais organizações, mas a ideia aqui é mostrar diversidade. Igreja multinacional, órgão público, associação de classe, eu tenho ido aí para diversos lugares. Isso aqui é para te mostrar, o que eu vou te dizer agora é baseado em muita experiência, e eu vejo, volto a dizer, que é um assunto muito sério. Então, que você fique atento, ouça com calma, né? Se desconecte agora de celular, de distrações. Se você tiver com o seu cônjuge, traga ela, né, também para ouvir. Eu quero compartilhar com você de coração algo muito importante, né? Me dói no coração quando eu vou fazer uma consultoria financeira, e eu vejo que existe um desgaste conjugal. Eu vou dar dois casos aqui. Uma vez, na Avenida Paulista, logo no começo, recebi lá um casal que foi quase que a contragosto, indicado por uma cliente minha. Falou: estou mandando um casal de amigos, estou muito preocupado, eles estão quase separando. E eles entram na cela já brigando, um apontando um dedo para o outro. Foi uma das primeiras experiências que eu tive atendendo.
Outra vez, numa multinacional, nós viemos lá, fizemos um programa de educação financeira para os colaboradores. Primeiro, eu fazia uma palestra para sensibilizar, e aqueles que queriam se beneficiar do atendimento individualizado ganhavam o investimento da empresa. Eu fazia a consultoria durante 3 meses, eram 3 reuniões, uma a cada 30 dias. E não foi um nem dois profissionais que entraram ali daquela empresa, de diversos escalões, falando: puxa, eu estou com muito problema financeiro e isso está abalando muito o meu casamento. Então, isso é algo muito, muito, muito sério e muito importante de ser disseminado e passado. E eu vou passar para você e que você possa passar para outras pessoas também. Vamos lá, então. Eu enumerei, estava aqui pensando, eu coloquei como erros, né? Como equívocos, como falhas, como problemas que estão inseridos dentro dos casamentos ou dos relacionamentos. Deixa eu contar uma outra história aqui, não chegou a ser um casamento, mas uma moça uma vez me ligou. Ela falou: estou namorando um cara aqui, Júlio. Eu estou pensando em fazer uma consultoria porque eu sou uma funcionária pública, eu sempre guardei dinheiro, eu tenho uma vida estável, mas eu gosto dessa pessoa aqui. Ele é um empresário, tal, mas ele só me pede dinheiro emprestado, vive uma vida descontrolada financeiramente, ele tem opiniões diferentes da minha, e ela estava muito preocupada, né? Então, deixa eu contar mais uma história aqui. Eu lembro também que em Curitiba, numa instituição de ensino, fazendo um treinamento para os professores de educação financeira, para que eles aprendessem para a vida deles e depois que eles passassem para os alunos. E uma moça falou assim: Júlio, isso era mais ou menos em março. Ela falou: Júlio, eu estou com uma aliança no dedo aqui de noivado, vou casar lá para setembro, mas eu já sei que eu vou ter problema no meu casamento por questões financeiras, né? E aí ela contou lá o que ela aprendeu, os pais delas ensinaram algumas coisas, o futuro marido tinha outras opiniões. Então, você pode, eu nem pensava em falar essas histórias, mas isso aqui vai aflorando aqui. E tem tantas e tantas histórias aqui que eu poderia te contar. E o que dizem muitos especialistas, né? A questão de dinheiro no casamento. É muito comum, se você falar com um líder religioso, um pastor, um padre, um líder de outra religião que atende pessoas, que atende casais, se você falar com um advogado, e se você falar com consultores financeiros, eles vão falar assim: puxa vida, o dinheiro é um dos fatores que mais causam discórdia e divórcios, né? Isso é uma fala muito comum. Então, é mais um motivo para a gente abordar isso. Eu sou um especialista que eu sempre acreditei no inverso, né? Eu acredito que dinheiro no casamento é um elemento de potencializar a vida dessas duas pessoas, e das demais que virão nessa composição familiar aí, os filhos e para toda a sociedade. Eu sempre tive convicção nisso. Lá, quando eu aprendi educação financeira, eu percebi que eu cometi muitos erros no meu casamento, e se eu tivesse, né, o domínio da educação financeira, a coisa teria sido muito diferente, né? Esse livro que eu citei aqui, ele veio corroborar, veio confirmar o que eu sempre pensei durante anos. Eu tive acesso a uma pesquisa muito depois de atuar aí, praticamente 10 anos depois de ser um consultor financeiro e ter as minhas convicções, depois de ter escrito Harmonia Financeira para Casais, depois de ter desenvolvido esse treinamento para casais, eu sempre afirmo, né? Um lado das afirmativas que eu dou lá no treinamento é: dois é mais do que um, né? Porque se um casal são duas pessoas, então elas são muito mais fortes que uma só isoladamente, né? Mas essa pesquisa, eu vou ler aqui para você. Olha o que os autores dizem aqui, ó. Perto de 95% dos lares milionários são compostos de pessoas casadas, né? Então, olha o que 95%. Isso é um fato que confirma que o dinheiro e essa combinação dinheiro e casamento ela é muito poderosa positivamente. Mas eu não sei por quê. Aliás, eu sei por quê. E a gente vai abordar isso aqui durante nossa conversa. Quero que você pense, anote, depois mande aí as suas opiniões, suas declarações.
mas eu quero conversar com você aqui agora sobre esse assunto. Erro número um, equívoco número um dos casais, né? Na vida dos casais, erro financeiro. Ter dificuldade para conseguir pagar todas as contas do mês. Mas como isso é um erro, Júlia? É tão difícil, tá? Bom, isso é um erro. Quando você casa, tem que haver toda uma estratégia, né? E essa família que se inicia, ela tem que estar organizada financeiramente. Tecnicamente, isso não pode acontecer. É evidente que isso acontece porque eles não dominam as técnicas de gestão financeira. Mas esse erro ele já começa minando o casamento. Tem muitos e muitos casamentos que não terminam. Mas imagine você viver 20, 30, 40, 50 anos com uma pessoa e viver sempre naquela pindaíba, como se diz, né, popularmente. Isso é muito ruim para a felicidade de um, de outro e de todos, e para a sociedade. Então, esse é um erro que tem que ser corrigido, né? E no final aqui, qual que é o tema aqui? Como eliminar os 15 erros, né? Então, no final, eu vou te falar como é que você pode eliminar isso. Mas isso é um erro que você tem que entender. As pessoas acham não, que isso é algo. Ah, se todo mundo tem dificuldade, para mim está tudo normal. Isso não é normal. Alguma coisa está errada na situação de vocês. Vamos para o erro número 2, que é, aqui vai ter muitos erros, um erro é consequência que leva a outro erro, e está tudo muito próximo. Que é o quê? Gastar mais do que ganha. É muito comum, eu vou nas corporações, né, e muitas empresas multinacionais me contratam, essas empresas que têm PLR, têm premiação, têm bônus. Aliás, esse casal que eu citei aqui, esse primeiro que eu atendi, que chegou quase estapeando lá na Avenida Paulista, o marido, ele era um executivo de alto nível, né, e tinha morado já no exterior. Para você ter uma ideia, ele falou assim, Júlio, eu ganhei no final do ano o meu bônus, e isso foi em 2010, 2009, 2010, logo no meu início de carreira, no máximo 2010. Falou, naquela época, ele ganhou um bônus de R$ 180 mil. Imagina um 13º de R$ 180 mil. Eu lembro que o salário dele era por 25 e o da esposa era em média 8. Eles tinham uma renda de R$ 33 mil por mês, e gastavam 39. E ele teve um bônus de 180, e ele falou assim, ó, eu tive o bônus em dezembro de 180, nós estamos no mês de maio, esse dinheiro evaporou, sumiu e estamos endividados. Então, acha que é normal, por que isso acontece? Então, esse é um erro, tem que entender. Existe algo errado. Então, se você é um casal, se você quer se casar, se você está num relacionamento, entenda, isso pode ser corrigido. Erro número 3, usam muitos instrumentos de crédito. Cartão de crédito, normalmente mais de um. Imagine se cada um dos cônjuges tem mais de um. Cheque especial, consignado, empréstimo pessoal. Então começa a entrar na ciranda do crédito. E é isso que os bancos querem. É isso, inclusive, que o governo quer. Eu não vou entrar nessa discussão aqui. No treinamento a gente aborda mais a fundo. É o que as empresas querem, que você se endivide, você se vira, né? Querem que você compra. Mas acabam usando, não bastasse que o crédito é algo que tem que ser usado com muita parcimônia, que nem remédio. Tem que tomar na dose certa enquanto precisa. E depois, se tomar um antibiótico, é 7 dias de 12 em 12 horas. Depois para de tomar, senão você vai ter problema. E aí, isso é um problema muito comum. As pessoas calibram mal a sua necessidade de crédito, pegam menos que precisam, não resolvem, e aí vão embolando. O uso do crédito já é algo que tem que ser muito criterioso. É que nem você dá uma tesoura na mão de uma criança de 4 anos. É muito risco. Crédito na mão das pessoas também é muito risco. Então, isso é um grande erro, mas normalmente as pessoas já foram inseridas nesse mundo. Um outro erro que normalmente é cometido por um dos cônjuges, às vezes por dois, né? É omitir as despesas. Cada um tem as suas despesas e não conta para o seu parceiro. Existe um termo técnico, né, que foi criado aí, que chama o quê? Traição financeira. É muito ruim, muito desagradável, eu acho. É uma questão, se estamos num casamento, tem que haver essa transparência, essa clareza. Então, esse é um erro. Chega um momento que a bomba estoura e aí tem que contar. Uma vez eu fiz uma consultoria também para uma moça. Quando a gente fez lá o levantamento, eu falei, você vai ter que contar para o seu marido.
e ela estava omitindo porque ela estava ajudando um parente por questões afetivas, emocionais, uma dívida emocional que ela tinha com essa pessoa. Isso começou a tomar uma proporção muito grande e se tornou uma dívida aí de R$ 400 mil e o marido não sabia de nada. Ela foi tomando crédito. É um grande erro, é um tiro no pé. Número 5, usam o dinheiro do cônjuge sem o seu conhecimento ou autorização. Então, é muito comum um deles, ou ele ou ela, muito importante, são as mulheres. Não, tem muitos homens que usam o dinheiro da esposa sem o seu conhecimento, sem ela saber e sem autorização. Às vezes tem acesso ao cartão de crédito, tem acesso à conta corrente, tem acesso aí a várias, às vezes, né, aquele dinheiro que é do seu próprio salário que ele devia contribuir com a casa, ele usa para questões próprias, pessoais. Então, isso é um grande erro também, porque em algum momento essa bomba vai estourar, isso virá à tona, e aí vai gerando problema. Então, você percebe, eu estou no erro número 5. Essas coisinhas aqui, o casamento não precisa se desfazer, né? Mas ele vai sendo prejudicado a qualidade desse casamento. Ou você perde a oportunidade de viver melhores momentos, porque isso aqui já são 5 desgastes que não são saudáveis, né? Não contribuem para o enriquecimento. Não, temos que crescer nas dificuldades, sim, mas às vezes esses erros aqui, eles se repetem, como eu disse, ali por anos, décadas. E isso, eu quero que você entenda que pode ser eliminado. Um ou ambos têm restrições de crédito, né? Você percebe que vai acumulando as coisas, olha, já se complica muito. Por que não é proibido ter restrição de crédito? Ter restrição de crédito, isso acontece com qualquer pessoa, em qualquer contexto da sua vida. O que quero dizer é que, às vezes, por esses erros, não precisaria ter a restrição de crédito, acaba tendo. E às vezes o casal quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer, né, fazer algumas coisas em conjunto que precisa uma documentação formal, isso atrapalha. Atrapalha também porque aquele que está com a restrição não fica feliz, fica desgastado, e aí fica envergonhado também. Então, e aí ele começa a cometer outros erros, inclusive esconder a restrição de crédito em alguns casos, porque traz muita vergonha. Número 7, né? Aí já é um erro de ordem de valores, de maneira de ver o mundo. Normalmente um dos cônjuges ou ambos se preocupam demais em impressionar os outros. E para impressionar os outros, gastam muito dinheiro. Acabam gastando mais do que ganham. Usam muito cartão de crédito, sabe aquela coisa? Não, eu tenho que ir naquele casamento, porque o que vão pensar de mim? É de um parente, é de uma amiga, é do meu chefe, e tá sem grana, tá estourado, tá com a geladeira vazia, e vai lá e aluga um vestido, aluga um terno, compra um presente caro. Cara, não pode, amigo, não vou, não dá para ir, me perdoe que você seja feliz. Estou dando um exemplo aqui. Mas isso é muito comum. Nós temos uma sociedade baseada em aparência, em status. E isso mina a saúde de muitos casais. Discutem com frequência por motivos financeiros. A discussão é base de discordância, né, desses errinhos, por exemplo. Eu omiti, eu não falei, eu gastei sem autorização, gastei mais do que devia. Discussões por qualquer motivo minam um relacionamento. Nós sabemos que, né, os relacionamentos não são perfeitos, mas chega um momento que, primeiro, o problema é quando aquela discussão que acontece, ela poderia ser evitada. O outro problema é quando essas discussões elas começam a ser com frequência. Cada vez que eu olho para esse assunto, que eu abordo, quanto é importante a educação financeira para a nossa sociedade. Vamos lá para o erro número 9. Dão valor apenas para o momento presente. Então, tem casais, ou um ou outro, ou ambos, só querem viver o presente e não pensam no futuro. Deus proverá. E aí eu nem vou entrar em alguns detalhes aqui, em princípios bíblicos, em princípios de finanças, porque não é o objetivo. Aqui eu quero falar desses erros e como é que você pode eliminá-los. Mas a gente tem que pensar no futuro também. A sociedade é a questão da aposentadoria. Como é que vai ser daqui a algum tempo, se nós já estamos com uma previdência social já totalmente desgastada? 10. Olha um erro terrível aqui. Cada um por si nas decisões financeiras. Então não conversam, né? Não, eu me viro, eu sei o que eu faço, o dinheiro é meu, que é uma outra questão
Ah, Júlio, tem que fazer conta conjunta. Não, esse não é o detalhe. Mas, em princípio, se é casado, o dinheiro é nosso. Tem a parte que tem que ser minha, tem que ter a parte que tem dele, porque cada um tem a sua individualidade, mas tem o dinheiro nosso do casal, que inclusive muitas vezes inclui os filhos. Então, esse cada um por si, e como é muito comum no casamento as pessoas terem níveis diferentes de valorização do dinheiro, níveis diferentes de educação financeira, valores, princípios, sabe, maneira de terem sido criados. Esse cada um por si vai gerar desgastes demais e muita frustração de um ou outro, em alguns casos, como alguns chegam para mim, Júlio, puxa, o meu cônjuge eu não consigo fazer, eu converso, eu falo, eu oriento, eu tento levar, mas tá difícil, eu não sei o que eu faço. Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui, essa questão de quantidade de dinheiro. Recentemente, nós tivemos casos aí de Ana Hickman com o marido lá, Alexandre, tivemos o caso também, né, de uma cantora sertaneja, acho que é Nayara Azevedo, não sei se é esse nome, desentendimentos financeiros, né, no casamento, e com muito dinheiro entrando, muito dinheiro. Então, é entender que não é a quantidade de dinheiro, trabalhar mais, ambos irem trabalhar. Um detalhe nessa pesquisa também muito interessante dos milionários: 95% são casados e mais da metade das esposas não trabalham. E tem toda uma dinâmica ali deles, entendimento, que é saudável. Então, não estou falando que isso seja necessário e cada casal, e a mulher tem que trabalhar hoje, tem que ter, ok, não estou entrando nessa discussão. Mas deixa eu comentar, que eu gosto de contar muita história, estou lembrando aqui de uma outra história de um casal também. Uma vez eu fui para o Maranhão fazer um curso também, fui coordenador da criação de material didático, a primeira coleção de material didático de educação financeira para educação básica. Eu fiz muitos treinamentos em escolas no Brasil todo. E eu fui para o Maranhão. E fiz um curso um sábado todo para as professoras também, os professores daquela escola, para impactá-los e para eles ensinarem depois os alunos. E aí fui para lá, passei o final de semana, voltei para São Paulo, e na segunda-feira eu só mandei um alô para a dona da escola, falei, tudo bem aí, como é que foi? Deu tudo certo no curso? A equipe comentou algo? Não, foi muito bem, gostamos, agora vamos colocar em prática, mas eu tive algo aqui que foi bom, mas não foi bom. Eu falei, o que foi isso? Ela disse o seguinte: eu tive uma professora que chegou aqui, logo de manhã, na segunda-feira, ela chegou aqui, Júlio, e pediu para sair da escola, pediu as contas, literalmente pediu as contas. Eu falei, como assim? Então, ela fez o curso com você foi muito objetivo, muito cirúrgico. Graças a Deus, como eu aplico na minha vida, como eu sou educador, como eu criei processos, como eu gosto de metodologia. Foi o que aconteceu com essa mulher. Segundo a diretora, a professora chegou e falou: sabe o seguinte, eu cheguei em casa, contei para o meu marido e para os meus filhos, acho que ela tinha 2 filhos, que eu passei por esse curso, né, e que foi algo muito impactante. Eu queria já aplicar e passar para minha família. Ela falou: eu fiz minhas contas, eu ganho R$ 3.000 por mês e gasto R$ 3.000 por mês. Ou seja, no meu trabalho eu não estou contribuindo em nada na minha casa. Aliás, eu estou descontribuindo, porque eu fico longe de casa, dou menos atenção para o meu marido, menos atenção para os meus filhos, menos atenção para mim, chego cansado para ganhar R$ 3.000. Ou seja, matematicamente não está resolvendo, não. Nós chegamos a conclusão que não resolve. Então, eu vou conversando com a família dela, eles chegaram à conclusão que ela seria muito mais útil ficando em casa. Porque ela falou: eu não ganho 3, mas também não vou gastar 3. E aí não vou precisar gastar para sair, para condução, para lanche, para roupa para trabalhar. Eu vou ficar em casa, então vou cuidar das pessoas que eu amo, e vou ajudar, agora que eu aprendi a administrar o dinheiro da família, que é o que o meu marido traz, muito importante nesse ciclo, os meus filhos vão aprender, então vai ser muito melhor, a matemática vai ser melhor. Isso aí, olha só que eu digo, ter muita coragem, mas ter muita convicção. E isso que me deixa realmente impactado com o poder da educação financeira. Nesse caso, ela não fez o cada um por si, ela foi conversar com o cônjuge. Vamos prosseguir. Falei só de 10 itens, hein? Ó, sempre encontra um bode expiatório para justificar a situação financeira. Sempre tem culpado. Ou um, ou ele, ou ela. Sempre, sempre. Não. O problema é esse governo, é o governo A, o governo B, o governo D, o governo E. É a política, é a inveja, é a inflação, é o dólar, é a guerra na Ucrânia, é a guerra no Iraque. Sempre tem alguém para crucificar. Mas não é ele, ou não é ela.
né? Eles sempre estão buscando ali justificativa. Então, esse é um grande erro, né? Se a situação financeira foi o que eu descobri, eu tive que admitir, com 41 anos, menos formado por uma boa universidade, menos tendo ótimos salários, ótimos cargos, ótimos. Júlio, você é incompetente, admita, e eu admiti. Não foi fácil, né? Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu estava aberto a aprender também. Ok, não sei, então eu vou aprender. 12. Isso aqui é um dos erros que realmente desgastam muitos casamentos. Desrespeitam e até desprezam ou ridicularizam as opiniões financeiras do seu cônjuge. Cada um de nós teve uma formação na nossa família, né? Você não nasceu com o seu esposo, com a sua esposa. Então, cada um teve uma formação religiosa, uma formação de valores, o pai e a mãe, né, tinham uma visão de mundo, você teve uma vida social, conviveu com pessoas diferentes. As pessoas têm um DNA financeiro, uma característica. No casamento, isso tem que confluir para o bem-estar comum, mas há diferença. Então, é muito comum haver o desrespeito dos dois lados. Então, por exemplo, aquele cônjuge que é mais gastão, ele tira um sarro do esposo que é mais econômico, da esposa que é mais econômica, daquele cônjuge que procura fazer uma listinha de supermercado, que nessa casa não se economiza com comida, porque a educação financeira não é avareza, não é mesquinharia. Então é muito comum haver esse tipo de represália, esse terrorismo, esse bullying financeiro. E o inverso também, né? Aquele cônjuge que é mais econômico, que tem uma suposta educação financeira, você é um desperdiçador, uma desperdiçadora, você é irresponsável, você é burro, você é burra para lidar com dinheiro, eu tenho que cuidar desse dinheiro. Começa a detonar o seu parceiro, o seu cônjuge. Isso é muito ruim, é muito triste. É claro que muitas pessoas fazem por não terem esse conhecimento. O desconhecimento leva a esse tipo de atitude, mas é possível mudar isso. Usam de jogos de poder e manipulação para manter e justificar suas opiniões e comportamentos. Não é incomum dessas pessoas, ou ele ou ela, ter uma ascendência maior, né? Uma questão cultural, uma questão de salário maior, ou porque está trabalhando. Então, essa pessoa usa dessas características para manipular, para influenciar, para tentar impor as suas opiniões, para justificar as suas atitudes, como eu disse também, para os dois extremos. Tanto o extremo da importância de respeitar e valorizar o dinheiro, como o outro extremo daquelas pessoas que não têm essa devida consciência. Então, não, eu gasto mesmo, eu ganho, o dinheiro é meu, os incomodados que se mudem, estou dando um exemplo aqui, né? Isso é uma maneira de manipular, fazer uma chantagem emocional. Então, vai fazer do meu jeito, eu que trago o dinheiro para casa. Eu não quero entrar nos detalhes, isso aqui é muito delicado, mas muito sério. Existe muito homem e muita mulher manipuladora, extremamente manipuladora, com várias nuances de manipulação. E essa questão do poder também, né? Muitas vezes o poder financeiro, o poder intelectual, o poder acadêmico, o poder do cargo, e isso gera um desequilíbrio no relacionamento. Eu acho que isso não é saudável. Então, eu trabalharia em corrigir isso. E é muito comum ignorar o problema, né? Simplesmente ignorar, fazer que não está nem aí, nem viu do que se trata, as contas estão chegando, o problema se agravando, literalmente ignora o problema. Sabe aquela coisa, está com saldo vermelho no cheque especial, contas estouradas, vamos para a praia no carnaval, vamos para lá, precisamos relaxar, porque daí quando eu volto eu consigo resolver o problema, né? É uma fuga, é uma autoproteção, às vezes beira até uma forma irresponsável de lidar com o problema. Esse é um grande erro. E vamos para o último, né? Fogem da educação financeira. Foge que nem o diabo foge da cruz, né? Porque existe um caminho. A educação financeira é uma área do conhecimento. Eu busco conhecimento em educação financeira, a partir do momento que eu busco esse conhecimento, abre-se minha mente e eu já começo, já logo de cara, a eliminar um monte desses erros. Mas o que acontece com esses casais aqui? Que não é só o casal, tem muitas pessoas que não são casadas, mas também fogem da educação financeira. E cometem muitos erros aqui. Como eu disse aqui, tem pessoas solteiras que cometem esses erros. Tem vários cartões de crédito, por exemplo, e aí vai. Mas o nosso tema aqui é o casamento. Eu fui uma vez numa empresa e ela contratou para fazer o programa de educação financeira. Então, como eu disse, fazia uma palestra, via lá em vários turnos, manhã, tarde, noite, vários dias,
fazer uma palestra de 50 minutos a 1 hora para sensibilizar as pessoas, porque muita gente nem sabe o que é educação financeira. E aí, no final, a pessoa lá do RH falava: pessoal, nós trouxemos esse profissional aqui, contratamos, queremos que vocês tenham qualidade de vida e queremos entregar para vocês de presente. A gente vai pagar à empresa uma consultoria desse profissional. Ele vai vir aqui durante 3 meses para você aprender educação financeira, seja para investir, seja para se organizar, seja para sair das dívidas, porque as pessoas estão em níveis diferentes. Tem pessoas que buscam uma consultoria financeira porque estão endividadas. Tem pessoas que buscam uma consultoria financeira porque já está sobrando dinheiro e querem investir. Tem outros que já investem e querem melhorar. Tem outros que não estão endividados, mas não sobra dinheiro. Eu juro, eu quero aprender a fazer sobrar. Então tem níveis diferentes. Mas essa empresa, o principal foco dessa empresa era os funcionários endividados, porque muitos funcionários pegavam um consignado. Eu teria 200 pessoas que eu poderia atender, né? A empresa nos contratou, eu e a Ceramish, que é a coordenadora da ICEP, para atender 200 pessoas durante um período. Depois se renovou para mais 200 pessoas. Mas foi interessante que logo no começo, então eu fazia a palestra e as pessoas se inscreviam. E aí eu comecei a fazer atendimentos. A maior parte das pessoas que foram buscar a consultoria financeira não eram os endividados, eram os que já eram investidores. Isso é muito comum, porque a pessoa que conhece a educação financeira, ele já sabe que ela é poderosa, e falou: opa, eu quero isso para mim, quero aproveitar mais. Enquanto os que estavam endividados por vergonha, por fuga, por, vamos dizer, por não querer encarar o problema, não iam. Quem que ia dos endividados? Aquele que já fez um monte de besteira, cometeu todos os erros possíveis, já estava na corda, sabe, no pescoço. Mas esse é um erro muito comum, fugir da educação financeira. Então vamos lá, antes de eu entrar aqui, deixa eu te falar, como é que você corrige esses erros? É só você retomar para cada um deles e não cometê-los. Né? Entender, peraí, o que eu estou cometendo de erro aqui? Né? Eu não vou retomar aqui os 15, são 15 tópicos. É desfazer esses erros. E não é nada muito difícil. Então, como eu disse lá, gastamos mais do que ganhamos. Ok, como é que eu vou fazer? Né? Eu tenho que aprender educação financeira. Porque existe sim uma maneira de viver gastando menos do que ganha. Ah, eu tiro um sarro do meu cônjuge porque ele gosta de economizar. Ele tem lá a sua poupança e eu digo que ele é avarento, porque eu aprendi quando criança que quem poupa muito é avarento. Eu aprendi na igreja que, né, o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não é verdade, é o amor ao dinheiro. Então existem distorções. Então, peraí, eu tenho que respeitar pelo menos isso e dialogar. Então, você vê, se você parar de cometer o erro, você já acerta. Aliás, deixa eu falar uma coisa muito, muito, muito bem lembrada aqui. A minha vida mudou quando eu parei de cometer esses erros. É só parar de errar. Quando você parar de errar, a sua vida financeira vai mudar. Eu vou repetir para você. Quando você parar de cometer erros financeiros, você não precisa nem começar a acertar. Parou de cometer erro financeiro, a sua vida vai melhorar. Existe uma frase clássica do Warren Buffett, que é um dos bilionários, aí, os homens mais ricos do mundo. Ele fala o seguinte: você não precisa acertar tudo na vida, basta que você erre pouco. Então, olha só, você tem 15 erros aqui. Se você reduzir para 7 erros, a sua vida vai melhorar. Depois você reduz para 5, depois... Percebe? É claro que na vida, no dia a dia, eu posso cometer um errinho aqui e ali, mas no conjunto da obra, eu me corrijo, porque eu já entendi o que é certo. Como você elimina esses erros? É só revisitá-los, esses 15 erros, e ir para as boas práticas. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ir mais a fundo nisso? Você quer investir no seu casamento? Investir em todos os sentidos? Investir para que ele melhore, investir para a saúde financeira de vocês, para que seus filhos sejam preparados. E quando o casal aprende, isso respinga também nos filhos. Né? Então, quero te perguntar aí, se você realmente quer, você leva a sério o seu relacionamento? Você percebe que eu não falei nada aqui de mente milionária, mindset, que, sabe, que tem que ficar rico, pode ir. Não, vocês vão poder comprar o que vocês quiserem, vocês vão poder ir no restaurante e não perguntar preço, sabe, essas coisas que não é isso que é liberdade financeira. Se a sua resposta for sim, aí eu tenho uma sugestão para você. Busque conhecimento e orientação sobre educação financeira pessoal e familiar. Por quê? Se você buscar esse conhecimento, você vai ter alguns benefícios. Tem que ter uma motivação para buscar isso. Você vai ter saúde financeira. Imagine um casal com saúde financeira, ninguém segura.
Sabe, um casal com saúde financeira, ninguém segura. Quando você busca educação financeira, você e ela, né, ou você e ele, pode adquirir, desenvolver o equilíbrio emocional. Eu desenvolvi isso na minha vida. Isso é muito, muito bom. E, na verdade, é um equilíbrio intelectual, equilíbrio social, equilíbrio profissional, um monte, equilíbrio espiritual. O quanto vale isso? Isso vai trazer harmonia para o relacionamento. O que a gente busca, né? Harmonia, paz. É claro que no dia a dia nós temos os dissabores, né? As divergências, mas caminhar para essa harmonia. Motivação e produtividade. Eu sempre falo que motivação e produtividade não é só para o trabalho, é no dia a dia. Você fica motivado para fazer seus afazeres da sua casa, né? Como esposo, como esposa, na sua vida social, na sua vida familiar. É motivação para todas as coisas. E vai dar uma sensação de realização. Você com o seu cônjuge, nós estamos realizando, né, com esforço, até outros depoimentos que eu recebo, volta e meia, não é uma vez ou outra, recebo os depoimentos com o seguinte discurso: Júlio, depois que eu fiz o curso de educação financeira, ou na empresa, ou o curso foi aberto ao público, ou eu fiz com o meu cônjuge, ou depois levei para o meu cônjuge, foi tão bom, que isso também melhorou o meu relacionamento com ele. Isso nos aproximou muito mais. Quantas e quantas vezes eu vi esse tipo de depoimento? Vai fortalecer os laços afetivos do casal, porque às vezes aqueles erros distanciam o casal, deixa eles ali meio estremecidos, sem muito pique ali, com carinho, para conversar, para brincar. É só preocupação, é só desgaste, é só discordância. Então, a educação financeira para os casais traz um fortalecimento desses laços efetivos. E é claro que vocês vão gerar riqueza. Você começou com saúde financeira para caminhar para a geração de riqueza, é, que é a ampliação disso. Isso vai significar qualidade de vida. Será que isso é bom para você, para o seu cônjuge? Você quer para o seu cônjuge? Você quer para os seus filhos? Você quer para os cônjuges dos seus filhos? Eu quero para a sociedade. Então, esses são os benefícios que você terá se você buscar educação financeira para o seu casamento. E aí eu quero te sugerir, te apresentar o programa Harmonia Financeira para Casais. É um programa que eu desenvolvi, que tem sido aperfeiçoado a cada ano, e ele tem uma eficácia, mas como é que é a proposta? Bem rapidinho, deixa eu te falar como é que funciona. Eu faço um acompanhamento de vocês por 6 meses. Durante 6 meses nós vamos ter reuniões quinzenais e a gente vai assegurar a vocês essa harmonia financeira e esse crescimento financeiro e esse bem-estar. Então, reuniões, normalmente 1 hora e meia. No primeiro mês, às vezes, não é quinzenal, a gente pode fazer semanal, depois a gente vai ampliando. Cada casal tem um ritmo de aprendizado, mas são 6 meses que eu asseguro essa transmissão de conhecimento, de experiência, de ferramentas. Nós vamos abordar as 3 áreas mais importantes, né, que mais se destacam na educação financeira pessoal familiar, que é a gestão de dívidas, organização financeira e investimento. São esses 3 tópicos básicos, né, que você caminha aí para o sucesso, para a paz financeira. Durante todo esse período, você vai ter os meus materiais de apoio, aulas gravadas, vai ter PDFs, vai receber alguns livros meus, as minhas planilhas personalizadas que eu desenvolvi durante todo esse tempo. Nesse período, vocês vão tirar dúvidas via WhatsApp. Então, entre uma reunião e outra, é evidente, eu tenho um WhatsApp que eu forneço exclusivo para atendimento dos meus mentorados nesse programa. Então, de segunda a quinta-feira, das 9 às 17. Júlio, eu estou com uma dúvida aqui, a gente estava pensando, vamos fazer isso, tomar essa decisão. Quantas e quantas decisões o casal começa a tomar? Muitas, em todas as áreas. Teve um outro casal que eu atendi, de empresários. Depois de um ano, eu recebo uma mensagem da esposa, falou: Júlio, lembra de mim? Estou te mandando aqui, porque nós tomamos aquela decisão que foi muito dura, mas já mudou toda a nossa vida, saímos das dívidas, estou muito, muito feliz. E ela falava assim, inclusive, Júlio, eu queria ser educadora financeira, porque isso mudou a minha vida, eu quero passar para as pessoas. Tudo isso vai ser uma orientação personalizada. As pessoas são diferentes em todos os sentidos, do ponto de vista cultural, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista profissional, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista regional. Então, eu aprendi a respeitar a individualidade de cada um e as características de cada casal. Então, se você quer investir no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, eu diria, investir na sociedade, eu iria mais longe. Nós estamos à disposição de você. Você tem o e-mail aí, julio@juliosantos.com.br, ou tem o WhatsApp do atendimento. Esse não é atendimento da
desse suporte que eu dou para meus clientes de consultoria e de mentoria, tá bom? Isso aqui é um WhatsApp comercial. E você vai mandar, Júlio, eu estou assistindo aqui a palestra, como eliminar os 15 erros financeiros que destroem o casamento, tenho interesse. Eu acredito que nesse tempo aqui você já pôde entender um pouco do Júlio Santos, da sua experiência, das suas opiniões, das suas convicções. Eu quero que vocês me conheçam, eu quero conhecer vocês, bater um papo e aí a gente desenvolve esse projeto de acordo com a minha agenda, invista em educação financeira. Isso vai fazer muita diferença na sua vida, muita, muito em todos os sentidos. Espero que você tenha sido beneficiado, de coração mesmo, é o meu desejo. De coração, meu desejo é que você, de alguma forma, se beneficie com o que eu falei. Tá? Um grande abraço e sucesso para você, para sua esposa, para o seu marido, para a sua família.